Uso de CBD em autistas. O que a ciência diz? É sobre esse tema que nós vamos discutir hoje. Eu vou abrir falando de um artigo publicado em 2019 em uma revista internacional de neuropsicofarmacologia que mostra o papel do CBD na questão do GABA e do glutamato, que são componentes que vão ou inibir ou excitar funções do cérebro, e os efeitos em funcionalidade de pessoas autistas, melhorando alguma coisa na funcionalidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu estou aqui com o Fred, psicólogo, meu companheiro, meu sócio, meu marido. Doutora Lil, que satisfação tê-la aqui conosco, você que nos acompanha também, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa conversa, faça aqui seus comentários, tire aqui as suas dúvidas, é uma satisfação ter você conosco. Eu sou Fred Veloso, psicólogo diretor do Instituto Bora Brincar, e tenho a imensa satisfação de estar aqui com você para a gente poder discutir, doutora Lil, todas as questões relacionadas ao CBD e ao uso dele, né, no autismo, porque o que a gente vê é que são muitas promessas que as famílias recebem diante de qualquer novidade em relação às promessas de tratamento e à sua eficácia. Então, saber o que a ciência diz através de um especialista analisando as publicações recentes, para a gente é um grande privilégio. Então, obrigada, Fred. Eu sou a doutora Lil, eu sou neuropediatra, neurocientista. Quem quiser meu currículo Lattes, ele é aberto aí para qualquer pessoa consultar. E a gente vai, então, trazer o que a ciência fala. Assim, o que acontece, Fred? Muitos pacientes trazem para a gente nos atendimentos uma visão mágica do CBD. Então, as famílias chegam e falam, nossa, lá no grupo de pais, fulano começou a usar CBD e aí o resultado foi maravilhoso. Só que quando a gente vai definir a nossa prática médica, sua prática da psicologia, os profissionais, a gente vai definir nossa prática baseada em evidências científicas. Então não é porque a minha mãe fala que toma café e que o café dá sono nela, que eu vou concluir que café dá sono, porque realmente minha mãe fala, né? Vi um beijo para minha mãe, fala que café, quando ela toma, dá sono. Mas o café, ele é um estimulante, ele realmente ele reduz, ele dá insônia. E tem uma questão química, tem uma questão de resposta de várias pessoas avaliadas em pesquisas científicas. Então, a experiência individual, ela não pode ser generalizada para uma população. Inclusive, tem uma seriedade muito grande. E quando a gente vai para o CBD ele é estudado há muitos anos. Então, o nosso organismo ele tem um sistema endocannabinoide, onde o próprio organismo de todo mundo tem receptores canabinoides desse sistema endocannabinoide. E esses receptores, essa parte desse sistema endocannabinoide, ela vai estar relacionada com toda a fisiologia do nosso corpo. O CBD, então, ele começou a ser testado para avaliar se havia alguma resposta em relação a comportamentos de pessoas autistas, porque não existe hoje um tratamento para curar o autismo. A gente tem intervenções que vão moldar o cérebro, que vão fazer com que esse cérebro crie conexões sinápticas de forma repetida, prazerosa, redes neurais desenvolvendo habilidades, mas tratamento para o autismo a gente não tem. Acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Quando a gente entra nessa esfera das intervenções medicamentosas, que não existem de fato uma medicação que vai fazer com que a criança fale melhor, interaja mais, seja mais flexível, né, em relação aos sinais do autismo. Então acho que é muito importante a gente compreender que a estimulação comportamental, as intervenções que se fazem no ambiente, elas visam a melhora, né, uma redução de comportamentos inapropriados e um aumento de comportamentos que são importantes para que aquele sujeito se relacione, tenha uma performance no ambiente natural que ela convive. E algumas dessas crianças, de adolescentes e de adultos, podem precisar de algum tipo de medicação para que aumentem a sua funcionalidade, para que diminuam questões relacionadas a prejuízos diversos dentro de um contexto natural, mas que
medicação não é para todo mundo. É isso mesmo. E aí eu falo muito isso para os médicos. Você que é meu aluno na capacitação em autismo, que é um curso de extensão que a gente tem hoje, reconhecido pelo MEC, é um curso de extensão universitário, capacitação em autismo para profissionais, para médicos. Eu falo muito assim, ó, você pode prescrever uma medicação, desde que você domine essa medicação. E aí a gente tem que dominar essas questões do CBD e não fazer prescrições aleatórias ou o vizinho falar que está tomando e que deu certo, então vou tomar também. O que acontece? O nosso corpo, ele tem então esse sistema endocannabinoide e isso vai fazer com que ative vários papéis fisiológicos, como por exemplo, controle da dor, controle do apetite, sono, memória. Então, esse sistema endocannabinoide, ele é importante. Quando a gente coloca um agente externo, a gente tem que entender como que ele vai funcionar, quais são os tipos de receptores, quais serão as ações no organismo e no cérebro. E aí, quando a gente vai para o cérebro, a gente sabe que, né, Fred, os pacientes autistas, eles têm comportamentos, às vezes, inapropriados, rigidez comportamental, comportamentos externalizantes, de ser muito rígido, né, de querer sempre a mesma coisa, então uma dificuldade da flexibilidade cognitiva. Então, às vezes, isso gera um rompante de agressividade, ou com ele mesmo, ou com alguma outra pessoa, ou a criança vai ter lá uma dificuldade, por exemplo, do sono, ou a criança vai ser desligada do ambiente, ter dificuldade de memória. Então, a gente sabe que quando a gente pensa em uma medicação, a criança é hiperativa, a gente pensa numa medicação que possa trazer algum benefício para ajudar essa criança, por exemplo, que está se mutilando ou que está colocando outra criança em risco pelos comportamentos agressivos, ou uma criança que não evolui na terapia, sendo que já foi tentado tudo, e é isso que a gente vai falar para você. Primeiro a gente tem que tentar tudo para depois pensar que não existe uma medicação mágica. E a partir daí, outras questões de comorbidades, a gente vai pensar na medicação, né, Fred? Eu queria que você pudesse relatar um pouco mais, doutora Elio, na prática, porque o que a gente vê nos relatos do consultório são famílias que procuram alternativas de troca de medicação, de um tratamento farmacológico diferente, né? É muito amparado nessas promessas de que coisas, né, mágicas vão acontecer. Eu queria que você pudesse dizer para a gente, doutora Lil, se faz sentido, se de fato na sua prática profissional, as famílias que te procuram em relação ao uso do CBD, se tem a ver com a ineficácia do tratamento medicamentoso, se tem a ver com a ineficácia das terapias que estão sendo realizadas. Na verdade, o que eu estou querendo saber é o que você percebe. Entendi. Que vem, porque eu estou pedindo CBD, mas o que está por trás desse pedido? É um pedido de socorro, porque as coisas não estão indo bem, é um desejo de um avanço que é genuíno, e como discernir a hora e em qual momento que o CBD ele pode sim ser utilizado como uma alternativa de intervenção terapêutica? Excelente colocação, Fred. Isso aí que você falou, assim, nenhuma família chega para a gente, para você também, lá no início das intervenções e já fala de cara assim, eu quero que passe CBD para o meu filho. Não tem isso. Eu nunca atendi uma família que, ao receber o diagnóstico, já queria saber se o CBD podia fazer diferença. Geralmente, são famílias que já buscaram intervenções e que não estão observando o resultado que elas esperam. Aí, realmente, às vezes essa criança já tomou uma medicação, já tomou outra, e aí busca no CBD uma expectativa de algo que possa realmente transformar muito a vida dessa criança. E algumas vezes acontece mesmo, eu vou explicar por quê. E essas famílias, elas muitas vezes buscam qualquer possibilidade, qualquer esperança. E isso é muito sério. E isso coloca essa família em risco de cair em tratamentos baseados em fake news, de pseudociência. Então, esse que é o problema. Então, o que você falou, pela sua prática também se vê isso, que a gente conversou muito disso no outro podcast que a gente falou do cérebro. Assista o outro podcast que é muito interessante, de um artigo que a gente falou de substância branca do cérebro dos autistas, que tem uma arquitetura cerebral que já é da genética dessa criança. Se ela é da genética da criança,
Eu vou tentar moldar, mas tem essa base genética que não muda. Então, aquelas crianças, às vezes, que têm um comprometimento maior, elas vão ter uma limitação maior e uma menor resposta às intervenções. E aí não é culpa da mãe e do pai, não é porque eles não estão levando, não é culpa do terapeuta, não é culpa do número de horas, muitas vezes. Se tudo está sendo feito certinho, se essa criança tem um ambiente adequado, tem boas horas de sono, não tem exposição à tela de forma inadequada, a família segue as dicas que a gente deu no outro podcast também, de interação, de brincadeiras, tem uma boa escola. O problema é a arquitetura cerebral dessa criança que tem mais limitações, e é isso mesmo. Então, a gente tem que entender que, por um lado, a gente tem que buscar tudo e ter esperança sempre. Inclusive, eu sou pesquisadora, eu trabalho com pesquisas na área de neuromodulação, estimulação transcraniana corrente direta, estimulação magnética transcraniana. Então, eu sou uma pessoa que, né, já fui para Harvard, já fui para a Suíça, para tentar buscar o que tem de melhor no mundo de tecnologia de cérebro. Mas a gente também saber buscar com qualidade, não é isso, Fred? Ô, doutora Liu, e aí você falou uma coisa que eu achei tão interessante, que cada médico, né, ao prescrever um medicamento, ele precisa não só dominar, né, a prescrição, mas também os efeitos que podem ser esperados ou não desejados, para que eu possa medicar de uma maneira, né, esperando que as coisas aconteçam como se é planejado. Só que ao mesmo tempo, como você está dizendo, né, além dessas questões fisiológicas, de uma resposta que é biológica e que varia de uma criança para outra, a gente sempre precisa olhar, né, essa criança dentro do contexto, das linhas terapêuticas que já foram experimentadas para as intervenções, para a rotina da criança, para o ambiente da criança, o quanto que esse ambiente era adequado ou não. Então, se a gente consegue fazer essa análise de maneira conjunta, delicada, humana, precisa, o que a gente pode ter de benefício com a prescrição do CBD quando essas outras drogas elas não são, não dão o efeito esperado em cada criança? O CBD ele pode ser interessante, só que é isso que você falou, muito bem falado. Em primeiro lugar, vem a criança. Tem aquele outro podcast que a gente fez com o Érico, e o Érico contou a história do filhinho dele que estava com um problema clínico e que talvez tivesse chegado em outra pessoa, tivesse lá prescrito CBD num momento de desespero, porque às vezes a gente tem uma prescrição mesmo, que é uma prescrição que a gente pensa, compassiva que a gente fala, que a gente pensa na família, que já tentou várias medicações, não deu certo, mas às vezes o menino era com uma sinusite, igual o caso dele, tá com uma dor de dente, tá com uma cólica abdominal, e eu então não vou prescrever. Eu já tive criança autista que teve apendicite, e não conseguiu falar que estava com apendicite, aí estava nervoso, imagina, você vai lá e prescreve um tanto de medicação. Então, primeiro é ter esse olhar para a criança de forma integral, como qualquer outra criança, regular a rotina e observar a parte clínica. A partir daí, se a gente já entende que ele já usou múltiplas medicações e que ainda não teve o efeito adequado, eu posso pensar no CBD. Primeiro, então, eu tenho que entender da droga que eu estou prescrevendo. Segundo, igual esse artigo que eu falei aqui, nessa revista de neuropsicofarmacologia, muito interessante, foi publicado em 2019, ele fala que o CBD ele pode trazer uma modulação excitatória através do glutamato e uma modulação inibitória através do GABA. Então, ele tem ações no cérebro que são importantes, mas que depende da dose, cada pessoa também vai ter uma resposta, então depende da genética do indivíduo, não é porque o filho da outra respondeu que o filho dessa vai responder. Não deve ter o THC, segundo recomendação da Anvisa. Então, a gente sabe que tem as recomendações para o uso do CBD em crianças, hoje no Brasil. O CBD não tem pesquisas de uso a longo prazo, então, geralmente, as pesquisas são de uso de 6 meses, por exemplo, O que eu ia perguntar era sobre isso, porque a gente vê que quando a Academia Americana de Pediatria faz recomendações a respeito dos guidelines, de quais medicações que devem ser utilizadas no autismo, a gente vê de medicações que já passaram por muitos testes, por muitos estudos, né, um grupo controle muito grande, e o CBD é uma droga que, embora não é tão recente, mas utilizada no autismo de maneira
né, um pouco mais atual e que a gente não sabe quais que vão ser a médio, longo prazo, de que maneira que isso vai acometer os indivíduos que utilizaram essa substância. Exatamente, porque a gente entende que tem o sistema endocannabinoide, mas eu estou trazendo um agente externo e que se esse agente, por exemplo, contém THC, eu posso ter outros efeitos deletérios no cérebro dessa criança a longo prazo. Então, não tem ainda estudos, igual você está falando, de 10, de 20, de 30 anos de crianças que usaram o CBD. Então, a primeira questão é entender bem do uso do CBD, segundo, entender desse sistema endocannabinoide, entender então que esse modelo de glutamato e GABA vai atuar em regiões subcorticais, em regiões dos gânglios basais do cérebro, e que isso pode modular, por exemplo, funções executivas ajudando essa criança, pode sim, em algumas crianças, em outras não. Eu tenho crianças que entram em crises, que se desorganizam ao extremo com o uso do CBD, então a gente tem que também dar as mãos para a família, ter cautela nesse início, estar disponível, e orientar a família o que fazer em caso da criança ter uma reação diferente do que se espera. E o que eu vejo, principalmente, Fred, que a gente aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria do Brasil, a gente preconiza, eu fiz um documento junto com o Departamento de Pediatria e Desenvolvimento, tem um outro documento também lindo da SBP sobre essa questão do uso do CBD, é que as evidências científicas já são realmente unânimes em relação à efetividade quando a criança tem uma epilepsia de Dravet, por exemplo. Então, alguns tipos de epilepsia respondem bem ao CBD, e pode ser que essa criança que está usando o CBD e que está indo melhor, teve uma transformação na vida, tinha uma epilepsia não diagnosticada, por exemplo, que isso acontece, eu pego crianças quase uma vez na semana com epilepsia não diagnosticada, entendeu? Então, às vezes você atribui ao CBD um efeito mágico que, na verdade, é pelo controle de uma criança que tinha uma epilepsia e que ninguém estava diagnosticando, ou realmente essa criança tem uma genética que tem um sistema endocannabinoide que é mais responsivo, que o cérebro, esse equilíbrio de glutamato e GABA vai ativar lá, e as regiões subcorticais, gânglios da base e outras várias regiões do cérebro vão conseguir se equilibrar, vai controlar melhor funções executivas e ela vai ter ganhos em relação ao comportamento e seu pleno desenvolvimento. Acho bastante interessante, né? Não é a minha área, mas como que você consegue, pela sua explicação, nos orientar, né? Que esse uso, essa busca mágica por uma solução, ela precisa ser muito bem orientada, individualizada, dentro tanto da resposta biológica da criança, individual do seu organismo, quanto também de um ambiente que precisa ser orientado. Então, acho isso tudo excelente. Você falando aí, né, da prevalência de transtornos de epilepsia nas crianças com autismo, existe uma prevalência maior. Então, às vezes, pelo que eu entendi, você está mirando numa coisa e acertando outra, a gente só vai saber disso com mais clareza um pouco mais para frente. Eu entendi também você dizendo essa questão do uso complacente, de que maneira que a gente pode, de maneira prudente, auxiliar indivíduos e família. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, é discutir com o médico. E o médico, você que é médico, entender mais profundamente, só prescrever se você dominar, se você tiver segurança, porque é muito sério. Segundo, entender os efeitos a curto, médio e longo prazo, ter um plano. Qual que é seu plano? Essa criança já usou quantas drogas? Como é que foi a efetividade com o uso dessas drogas? Quais foram os efeitos adversos e os benefícios com as drogas? Essa criança qual a idade dessa criança? Depende da idade. Então, assim, qual que é a idade dela? Qual dose você vai começar? Qual que é o máximo que você vai utilizar? Por quanto tempo você vai testar para ver se teve o seu, né, realmente se deu uma reação adequada que você está esperando, quais as sabe? condições médicas associadas, como que está o ambiente dessa criança, como que está essa família. Isso aí, eu já entendo que isso aí já está totalmente controlado, entendeu, Fred? Eu já estou aqui falando numa outra etapa que eu já tenho certeza que essa criança está dormindo bem, que tem pouco tempo de tela, que tem um quociente digital aplicado, que é essa capacidade, então, de organizar o tempo de tela e a qualidade de tela, que tem relações familiares, que tem uma equipe interdisciplinar, que tem uma escola boa. Ah, mas eu não tenho, então, isso, porque no sistema de saúde que eu participo. Então, aquelas dicas que a gente pode instituir todos os dias, no dia a dia, para qualquer criança, e a gente sabendo que está tudo organizado, sabendo que a criança tem uma condição clínica boa, que ela não está com problema de, igual falei, né, de problemas físicos de saúde,
E essa criança, então, está com comportamentos que a gente pega muitas crianças, né, Fred, assim, a gente fala que o autismo, ele não é romântico só. Tem muitas famílias que têm um sofrimento muito grande de ver seus filhos se agredindo, ver seus filhos tendo dificuldades imensas para dormir, acordando a noite inteira, e a família não dorme, e essa criança nervosa não consegue sair, não consegue ir num restaurante, não consegue ir para a escola. Então, esses casos, realmente a gente precisa de ter estratégias para cuidar dessas crianças, para dar qualidade de vida. O que não pode é uma medicação ocupar um lugar de uma série de faltas que as crianças autistas, que as famílias autistas não têm amparo. Então, um médico que seja ali, né, extremamente hábil, técnico, sensível, para que possa discernir essas questões, uma criança que receba, né, o tratamento adequado, que tenha uma boa escola, né, então que a gente não tape um buraco que tem várias outras coisas que estão causando, para que quando for feito o uso, seja feito de maneira mais assertiva. É essa a mensagem? Essa mensagem. Escute os pais. Se eles estão trazendo essa demanda, realmente escute-os com o coração aberto. Entenda por que eles estão trazendo essa demanda. Explique para eles os efeitos do CBD. Pode passar o vídeo, pode passar esse artigo que a gente está colocando aqui. Dê evidências científicas, mostre a recomendação da Anvisa, do FDA. E se coloque no lugar dessa criança e dessa família. Entenda o que as evidências trazem, qual caminho que você já percorreu, qual caminho que você quer percorrer. E tenha claro o CBD como uma das opções que você sempre tem que pensar. Então, esse é o objetivo desse podcast, e sempre, em primeiro lugar, vida de criança, olhar para essa criança como um indivíduo global, integral, e não só como uma lista de medicamentos. É isso. Com neurociência e afeto, a gente transforma a vida de crianças. Estamos aqui para apoiar vocês, profissionais que cuidam de crianças, nos acompanhem. Quem tiver interesse, nós temos a capacitação, que é um curso de extensão universitário para profissionais, reconhecido pelo MEC, para que você possa aprofundar mais ainda nos seus conhecimentos e beneficiar mais as crianças. As nossas crianças agradecem.